Olá, eu sou Cláudia Boechat e nós estamos aqui para mais um Quero Saber. Com a doutora Lívia Pereira Nunes e que é médica, neuropsiquiatra, e com a Jeane Fonseca, que é psicopedagoga e educadora física. E a gente vai conversar sobre demência, que é um assunto muito importante, que atinge muitas e muitas famílias, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre o que é normal, o que é patológico. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre demência. Então, que é isso, doutora? Acho que algo importante, né, da gente falar é que demência é sempre patológico, né? Uhum. Então, assim, existem alguns termos, né, que a gente usa, né, as pessoas rotineiramente usando, tipo demência senil. Não existe. Não existe demência senil, né? Demência é um processo patológico, né? Uhum. Então, assim, a gente poderia entender que demência senil seria assim, é normal que todo idoso tenha o processo demencial, o que não é verdadeiro, né? E existe uma diferenciação importante que a gente faz, que é entre declínio cognitivo leve e demência, né? Ambos processos, eles vão ter comprometimento das funções cognitivas, sendo elas a memória, a atenção, a linguagem, capacidade de cálculo, função executiva, né, que é a habilidade de resolver problemas, lidar com as situações do dia a dia. Com o envelhecimento, pode haver e vai haver, eventualmente, um declínio cognitivo. Só que esse declínio cognitivo vai ser leve, ou seja, não vai impactar nas atividades da vida diária da pessoa, não vai diminuir a funcionalidade do indivíduo. Porém, quando há um impacto, há um prejuízo, de fato, nas atividades da vida diária, na execução da sua rotina básica, né, a gente já está falando de um processo demencial, né? Então, assim, os domínios cognitivos comprometidos, tanto no declínio cognitivo leve quanto na demência, vão ser os mesmos, né? Podem ser essas diversas áreas que eu citei, linguagem, memória, atenção, flexibilidade cognitiva, raciocínio, mas o impacto sobre as atividades da vida diária que vai dizer se aquela doença já é de fato, né, doença, se é uma demência. De fato uma doença. E com que idade isso costuma surgir? Olha, a demência, ela sempre vai ser mais frequente em idosos, né? Existem pessoas que podem desenvolver um processo demencial ainda na vida adulta, né, um pouco mais jovem, mas via de regra é terceira idade, né? São os idosos que vão ser os mais acometidos. E existem tipos de demência? Sim. Inclusive é interessante a gente também desfazer, né, uma confusão que muitas vezes o paciente fala assim, não, mas ele tem Alzheimer ou tem demência, né? E Alzheimer é um tipo de demência, né? Demência é um termo mais amplo, mais genérico e que engloba vários subtipos. Dentre eles, o Alzheimer, que é o mais falado, não diria que é o mais frequente aqui no Brasil, né? Mas é o mais falado. A demência vascular, que é um resultante, né, da hipertensão arterial crônica ao longo do tempo, principalmente quando ela não é adequadamente tratada, né? Então, assim, pode gerar pequenas áreas de isquemia no cérebro, né, microinfartos, que vão deteriorando as funções cognitivas. E esse seria o subtipo de demência mais relevante nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né, em que a população ainda não tem aquele acesso de qualidade à saúde e muitas vezes uma hipertensão não passa adequadamente tratada, né? Que às vezes é invisível, né? A pessoa não sabe, fica muito tempo com hipertensão. Exato. E depois vai acabar no processo demencial, né? Justamente porque quando o paciente fala, a minha pressão sobe, mas eu não sinto nada. É esse que é o problema, né? Que a gente não sente nada. E a demência de Alzheimer seria, assim, o segundo tipo mais frequente, né, aqui no Brasil. E geralmente, quando o paciente tem Alzheimer, vai ser uma demência mista, né? Geralmente ele tem um comprometimento também vascular associado com a doença de Alzheimer. Temos também a demência frontotemporal, né? Que é uma demência que vai cursar com bastante, assim, alteração comportamental, né? Desinibição. Às vezes o paciente vai ficar hipersexualizado, tendo comportamentos inapropriados,
vai proferir impropérios, e às vezes é um paciente que sempre foi super cortês, super gentil, né? A gente tem também a doença de Levy, né, que é uma doença que é caracterizada por uma tríade, né, que seria a demência, alucinações e os sintomas parkinsonianos, né? Aqueles sintomas de lentificação na execução dos movimentos, que é a bradicinesia, a rigidez, os tremores, né, podem estar presentes ou não. E aí é o paciente que ele vai ter esse quadro demencial. E a gente tem também a demência na doença de Parkinson, por exemplo, que já é um quadro em que o aparecimento da demência é bem mais tardio ao surgimento dos sintomas motores. Né? Então é diferente da doença de Levy, em que aquela tríade de alucinações, demência e parkinsonismo acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, né? É diferente. E a gente tem outras demências mais raras, como demências por doenças priônicas, né? Por exemplo, aquela doença da vaca louca, né? Que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é uma causa de demência, né? Mas bem menos frequente, bem menos comum na nossa prática. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção. O que a gente pode fazer para prevenir demência? Então, curiosamente, assim, a medida mais acertada, né, na prevenção da demência, a que está mais bem estabelecido o nexo de relação, é a prática de atividade física. Né? Então, assim, o exercício físico regular, frequente, né, aquilo que, de acordo com o que a Organização Mundial da Saúde fala, né, 150 minutos de exercício físico por semana, né, que pode ser divididos em 30 minutos em 5 dias ou 50 minutos em 3 dias, enfim, já seria o suficiente para poder conseguir os benefícios da atividade física. A atividade física é, sem dúvida, o mais importante para poder preservar a parte cognitiva, para poder ajudar a neuroplasticidade neuronal, né, e o bem-estar e a qualidade de vida, né, do paciente. Fora isso, tem também as questões, né, da aquisição de saberes. Né? Quanto mais a gente constrói uma reserva cognitiva ao longo da vida, quanto mais conhecimento a gente adquire, seja porque fez faculdade, aprendeu um novo idioma, aprendeu a tocar instrumento musical, sabe costurar, sabe bordar, tem habilidade de fazer várias receitas culinárias diferentes, tudo isso daí envolve, né, ativação neuronal, sinapse, né? São novas sinapses que vão surgindo. Então, quanto mais sinapses a gente vai tendo ao longo da vida, quanto mais a gente vai adquirindo conhecimentos, né, mais a gente está aumentando a nossa reserva cognitiva e menor a probabilidade da gente sofrer com o impacto de uma síndrome demencial que possa surgir no futuro. Isso assim na prática, né, Jeane? A Jeane tem uma experiência bacana com isso, né? Com o trabalho com os idosos, prevenindo, né? Fala um pouquinho pra gente. Eu trabalho com prevenção, né? E trabalho também de forma preventiva e terapêutica. A de forma preventiva, que é o declínio cognitivo, quando chega para mim, né? Então, a gente tem um resultado muito bacana, porque a gente trabalha com estimulação cognitiva, né, onde entra atenção, concentração, memória, raciocínio. E a parte da atividade física, hoje eu faço uma modalidade no mestrado e falou sobre a atividade física, que ela reduz quase 50%. Né, em relação a você ter o Alzheimer. Então, quando você... E por eu ser educadora física, eu também consigo trabalhar nas minhas terapias alongamento, coordenação motora grossa, eu trabalho coordenação motora fina, porque uns também perdem, né, um pouco dessa coordenação da escrita. Eu atendi uma paciente que ela não conseguia nem escrever. E, assim, com a atividade, hoje ela voltou a escrever. Então, tudo que envolve a parte cognitiva, parte cerebral, porque a psicopedagogia está relacionada internamente com a aprendizagem. Então, tudo que envolve a parte cognitiva é quando a gente entra com a parte terapêutica de estimulação. Estimular novas aprendizagens. Isso, né? Porque existe a neuroplasticidade, né? Então, é a forma que eu tenho de fazer uma adaptação daquele momento. Então, assim, vamos pensar num casal de idosos, né? Atividade física, aqueles 150 minutos, né? Que a gente já sabe, semanais, que aí vão fazer uma caminhada de meia hora todo dia, né? A gente fazer essas atividades e, além disso, tá aprendendo, se fazer cursos, porque muitos desses programas para terceira idade são muito legais, né? Que eles pegam computador, né? Que a gente
né? Vai chegando numa idade, a criança já nasce sabendo isso tudo, né? Nessa fase da transição tem que estudar. Ler livro, né? Tá sempre lendo, é muito bom, estudando, né? Sim. Essas coisas são muito importantes, né? E além disso, quando a gente já está num quadro demencial, como que seria essa abordagem terapêutica com os pacientes? Então, um quadro demencial instalado, né, quando já ainda é uma demência leve, ainda tem alguma reserva cognitiva, ainda vai ter benefício da terapia de estimulação cognitiva, por exemplo. Né? Ou seja, você ainda vai ter ali os efeitos benéficos, né, da neuroplasticidade, para poder ajudar, né, na formação de novas vias, né, de conexão nervosa, né, novas vias de associação, para que o paciente possa ter esses benefícios, né? E assim, isso que você falou sobre a leitura, né? A leitura é algo importantíssimo, né, em qualquer fase da vida, né? O aumento do repertório cultural, né? Que vai construir uma reserva cognitiva que seja eficiente para te preservar de futuras pequenas falhas que podem acontecer, né, na memória, na atenção. Quando o paciente já está com uma demência moderada, né, mais, né, instalada, ou uma demência avançada, aí realmente já não vai ter tanto benefício, né, da terapia de estimulação cognitiva, até porque em determinado momento até mesmo a vida de relação, né, do indivíduo já fica mais comprometida, né? É comum que o paciente com demência fique mais embotado afetivamente, mais apático, com mais distanciamento social, mais isolado, pela diminuição na velocidade de raciocínio. É difícil para ele acompanhar as conversas, acompanhar o cotidiano do que está acontecendo na casa, né, no local onde ele vive. Então, isso tudo vai fazer, assim, com que tenha certas limitações. Mas, mesmo assim, a gente tem que tentar estimular ao máximo. Né? Sempre tentando estimular, tentando puxar o que ele pode oferecer ainda de autonomia, de independência, né, para ser usado ao máximo. E assim, acho que, embora ele tenha a questão de já ter um comprometimento maior cognitivo, tem também, mas ele percebe as coisas, né? Então, por exemplo, às vezes o idoso uma pessoa que está em quadro de demência começa a repetir muitas coisas, e como a pessoa vai se portar diante do que está acontecendo, vai ter um diferencial muito grande, né? Porque se o cara vem me contar, se a pessoa vem me contar a história pela milésima vez, eu tenho que ouvir com atenção pela milésima vez, porque para ele é uma coisa nova, e se eu não dou atenção, para ele vai ser dolorido. Sim. E se ele percebe que ele está fazendo muito isso, aí ele vai sofrer mais ainda, porque ele não percebe, aí acaba tendo esse isolamento social, que piora, né, que aí entra naquela situação de piora do quadro, né? Que gera ansiedade, baixa autoestima, vai gerando várias outras coisas. E aí ele não vai procurar outras coisas que poderiam ajudar nesse processo. Tem uma outra situação que é comum as pessoas mais idosas falarem, que depois de uma certa idade eles têm uma liberdade poética, eles podem falar e às vezes perdem um pouquinho o freio. Isso não tem a ver com demência, né? Isso assim, com o processo do envelhecimento, às vezes acontece mesmo uma certa frontalização, né? O indivíduo fica mais desinibido, né? Falei mesmo, tinha que falar, falei, e eu tenho idade para isso, e agora eu falo o que eu quiser, né? Não necessariamente isso está associado a um processo demencial. Claro que na demência, essa desinibição, essa alteração do comportamento, a inadequação social vai ser muito mais acentuada, né? Não vai ser só falei porque tinha que falar uma verdade, vai ser uma coisa bem inapropriada. Exato, inapropriada seria o termo, né? Então, assim, é diferente, né? E o que vocês falaram também sobre a questão de quando o idoso te conta 1000 vezes a mesma história, você tem que ter a mesma presteza, a mesma atenção para escutar. Isso é muito interessante, assim, porque o idoso ele vai ter flashes, né, de, entre aspas, de lucidez, né? Então, assim, ele vai ter momentos em que ele vai estar com um insight maior, com uma autopercepção maior, né? Então, assim,
Se o familiar, se o filho, o neto falam assim, poxa, mas você já falou isso 1000 vezes, não aguento mais, está perguntando de novo a mesma coisa, presta atenção, tenta lembrar, puxa da memória. Isso não tem qualquer benefício, né? Esse tipo de estratégia de confrontamento não tem qualquer benefício. E isso vai deixar o idoso cada vez mais arredio mesmo, com esse sentimento de menos-valia, com esse sentimento de inutilidade, de que não presto para nada mais, é melhor eu ficar quieto, porque ninguém quer ouvir o que eu tenho a dizer, né? Então, assim, é fundamental que os cuidadores, né, que os familiares, as pessoas que circundam o idoso com demência, tenham, né, esse bom senso, essa empatia, esse cuidado, né, no traquejo, na maneira de lidar com o idoso, para que ele não se sinta recriminado. Né? Se ele esqueceu, ele não esqueceu porque ele quer. Ele não perguntou 10 vezes a mesma coisa porque ele quer. Ele está com uma dificuldade, é uma doença, né, é um processo de adoecimento, e a gente tem que ter esse respeito, né? E existe uma relação da demência com memória recente, memória antiga? No geral, quando o paciente tem um comprometimento da cognição no que concerne a memória, sempre a memória recente vai ser afetada primeiro do que a memória antiga, né? Então, assim, é possível que o paciente com demência, nas fases iniciais, a moderadas, ele ainda lembre de coisa de 50, 60 anos atrás, lá na roça, lá quando foi criado, não sei aonde, com os irmãos, o que fazia, o que deixava de fazer, mas ele não vai lembrar se ele já almoçou hoje ou não. Existe um sistema de compensação nisso, por exemplo, quando essa aqui mais recente começa a decair, essa aqui fica mais... Ou isso é só, só pela comparação? É só porque parece que a anterior está muito preservada pela desproporção da recente não estar. Né? Não é que tem uma potencialização da memória remota. A memória remota ela vai continuar preservada por um tempo, mas com o passar do tempo ela também vai ser acometida. Ela só vai depois, e aí essa discrepância que chama mais atenção, né? E pensando agora na parte no nosso dia a dia, as coisas que a gente pode fazer, né, Jane, para prevenir isso. Que tipo de atividades, assim, além da atividade física, né? Por que a gente, assim, nem todo mundo vai procurar um psicopedagogo, um profissional para começar uma prevenção? As coisas que a gente pode fazer, além da leitura, da atividade física, que outras atividades a gente pode usar, assim? Geralmente, assim, na terapia eu uso, são jogos simples, baratos, né, que você também pode fazer em casa, que é um dominó, a dama, o Uno também, ele te ajuda muito em questões de organização, de pensamento, de atenção, de concentração, porque ele tem toda uma regra. Eu gosto muito de trabalhar os dois hemisférios, os dois lados do cérebro, lado direito, esquerdo, na hora que você vai fazer um desenho com as duas mãos. Gosto também, eu uso muito também, soleta seu nome de trás para frente. Então, eu uso muito essas coisas porque também, né, força bastante a questão da memória. E, assim, eles gostam muito de músicas. Eu trabalho muito música também. Complete a música do tempo deles, né, da memória, né, mais de longo prazo. Eles gostam muito de música, eu também trabalho com fotografia, né, e tudo que faz eles forçarem mais a parte cognitiva, eu uso e sempre de forma bem dinâmica. E quando eu vejo que está gerando uma ansiedade, alguma coisa, eu tento mudar, então eu vou dando alguma dica para não gerar eu não consigo, eu não sou capaz. Sim. E eles gostam muito de trabalhar de atendimento em grupo. É como se, assim, eu não estou sozinha, existem pessoas que estão no mesmo... Porque até eles acabam ficando um pouco isolados, Isso. né? Porque acabam manias, né? Com aquelas coisas, né? Da idade aí, né? Não da idade, mas assim, né? As pessoas vão, né? Tendo sua rotina e as coisas vão mudando tanto que eles vão, né? Se prevenindo, assim, de certa forma, né? E aí ficam com uma rotina muito rígida. Então é importante mudar essa rotina, né? Sair um pouco, fazer uma atividade, conhecer gente nova. É bom trabalhar muito a questão muscular, né? E principalmente os membros inferiores, que é muito importante. Autonomia para andar, sentar, ir no melhorar banheiro, o equilíbrio, levantar. Trabalhar a marcha, então isso tudo está relacionado. Braço também, aquela coisa da compensação, né? Que você acaba, normalmente as pessoas que até têm alguma coisa respiratória, você tendo melhor força de braço,
né, em bíceps, tríceps mesmo, para você continuar nas atividades Na diárias. questão até mesmo Porque de às vezes a levantar. gente vê um idoso que não fez atividade física a vida toda, né? Sim. Que não são tantos, né? Eu disse, Existe quando eu uma- lanço uns desafios, eu falo assim, ó, essa semana você vai escovar dente com a outra mão. Né, para trabalhar o outro lado do cérebro. Então, essa semana você vai abotoar com a outra mão. Tenta se vestir no escuro. Tudo para poder ativar a parte cognitiva. Isso aí é o tipo de coisa que as pessoas podem fazer em casa. normalmente, independente, né? Ter esses desafios. Sair da zona de conforto, né? Isso aí. Fazer caminhos diferentes para o trabalho, né? Exato. Pegar outros caminhos. Não só uma questão de segurança, né? Mas, né? Para você não ficar tão automático, né? Sair Exato. dessa coisa muito, muito automática. E em relação, vamos voltar um pouquinho à questão de tratamento, não existe nenhum medicamento específico, né? Existem medicamentos específicos, que são os anticolinesterásicos, tá? Que são os medicamentos que vão aumentar a quantidade de acetilcolina na fenda sináptica. Eles vão trazer uma diminuição da velocidade de progressão da doença. Mas não reverte. Não reverte o quadro, nem impede que o processo aconteça. Simplesmente você vai estar tentando dar qualidade de vida ao idoso por mais tempo, né? Mas, claro, isso na prática clínica tem uma importância enorme, né? Até porque, assim, claro, a resposta individual vai ser variada, mas tem pacientes que, depois da introdução da medicação, eles têm uma mudança, assim, um up muito gritante, né? E conseguem manter a sua autonomia, a sua independência por mais tempo, né? Já, assim, em fases mais avançadas da demência, a gente também tem uma outro tipo de medicação, que é a memantina, que pode ser usada também para ajudar também nas partes de alterações comportamentais. A memantina pode ser preventiva, não? Não, preventiva não. Ela é só para demência moderada pra- a grave, né? Geralmente é mais para demência mais grave. Tem Quanto mais alguma grave. coisa, algum suplemento, alguma coisa que possa ser feita para prevenir? Olha, uma coisa interessante você perguntar, porque, assim, existem as causas de demência reversíveis, né? Que são, por exemplo, fruto do hipotireoidismo, uma deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, né? Então, assim, não é que você suplementar vá prevenir que você venha a ter um transtorno, mas, às vezes, é fruto de uma deficiência de uma vitamina, como o ácido fólico e a B12, pode estar mascarando aí um quadro que parece ser uma demência, um quadro de comprometimento cognitivo, e que, na verdade, é simplesmente carencial, né? A própria hipertensão, né? Se ela for tratada, você pode evitar um quadro de vascular. De demência vascular, exato. Se você tratar a hipertensão. Exato. É uma forma de evitar também a demência, pensando na demência vascular, seria o tratamento correto da hipertensão, o manejo da hipertensão arterial. Além disso, é importante a gente pensar também que a depressão é uma causa, um fator confundidor, né? Um diagnóstico diferencial também de o que a gente chama de pseudodemência, né? O paciente parece estar com demência, mas não está. Na verdade, ele está muito deprimido. Ele não está querendo falar com Ele ninguém. não está querendo falar, ele está embotado, ele está apático, né? Então, muitas Aí, vezes que às não é vezes demência. no idoso, as pessoas já pensam que é uma questão... Sim. Tanto é que para a gente dar o diagnóstico de demência, primeiro a gente tem que tratar a depressão. Então, depois de tratada de maneira eficaz, né, a depressão, a gente pode reavaliar a parte cognitiva, né, com os testes, né, mini exame do estado mental, MOCA, vários instrumentos de rastreio que a gente tem cognitivo, para poder quantificar também essa perda cognitiva. Então, assim, eu acho que o principal é a gente saber que isso é uma doença, né? A demência é um processo, né? Não é um processo natural, fisiológico, é um caso de doença e precisa ser tratado, mas que pode ser prevenido. E, em alguns casos, se for consequência de uma deficiência, pode ser reversível. reversível. Em outros casos, normalmente não é reversível. Você vai impedir o que ela... Vai diminuir a velocidade de progressão, os danos, né? Controlar os danos. Né? Isso. Vocês querem colocar mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu queria falar que eu acho muito interessante também sobre a terapia de estimulação cognitiva, a parte da socialização. Como ela disse, né?
é muito interessante porque o idoso, ele já não trabalha mais. Ele não vai à faculdade normalmente. Então, assim, ele não tem um grupo social ao qual ele se sinta bem, se sinta incluído, se sinta inserido, né? E ali na terapia de estimulação cognitiva, se ele fizer um acompanhamento semanal, por exemplo, ele vai ter um entrosamento com aquele grupinho de pessoas que estão na mesma faixa etária, vivendo os mesmos tipos de dilemas que ele, né? Os mesmos tipos de enfrentamentos. Então, assim, essa parte social é importantíssima, né, para haver também um fortalecimento da cognição, né? A parte da socialização é fundamental. Uma coisa... Assim, o meu recado é: cuida daquele que sempre cuidou de você, né? Não coloque num cantinho e planeje o seu futuro no presente, que é através de atividade física, estimulação, uma alimentação saudável. Alimentação também, né? Ter uma boa qualidade de vida, isso é importantíssimo. Então é isso. É um prazer enorme tê-las aqui. É um assunto que é muito importante, que, né? Assim, importante as pessoas, principalmente que convivem, né, com as pessoas que estão em quadro de demência, que precisam ser esse suporte, ter paciência, calma, né? Entender que muitas vezes é uma doença que vai evoluir, mas, né, com uma boa abordagem pode diminuir esse ritmo de evolução, mas ter paciência e entender que não é má vontade, né, mas que a gente tem que estar sempre disposto, como você falou, a cuidar de quem cuidou da gente, que muitas vezes a gente está falando dos pais ou dos avós, né, pessoas tão próximas. Então é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau.